Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, 8 de março de 2024, são 8 horas 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Naturalmente que eu começo a edição desta sexta-feira da nossa abertura de mercado, saudando a todas as mulheres que nos acompanham por aqui, a todas as mulheres que trabalham no campo, que trabalham pelo agronegócio brasileiro, em especial, mas claro que saudando a todas elas, né? Em especial as minhas principais referências, e eu quero destacar aqui a presença da Ana Paula Olive, nossa diretora, e é importante a gente trazer sempre essa lembrança, né, de que o Notícias Agrícolas é um portal que tem um time com uma força grande entre as profissionais, né, mulheres e tudo mais. Então a gente tem esse privilégio, né, de trabalhar com boas líderes, com boas colegas de trabalho, boas profissionais. Então, feliz Dia da Mulher para você que tem o mesmo privilégio que nós. E obrigada a vocês todas, né, por comporem uma parte tão importante aqui do nosso trabalho. Bom, aqui hoje no Notícias Agrícolas nós vamos falar sobre os pedidos de recuperação judicial entre produtores rurais disparando, vamos falar também sobre as presidências na Câmara dos Deputados. O PL está ali assumindo algumas comissões bastante importantes, nós vamos destacar quais são elas, vamos trazer as expectativas para o relatório do USDA e falar também sobre a suplementação que a CNA está pedindo para o PSR, o Programa de Seguro Rural, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para começar a sua sexta-feira estando bem informado aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, antes de mais nada, vamos checar os preços para começar essa boa informação. As bolsas internacionais já estão em andamento e nós temos, portanto, para a soja, alta de 0,1%, 11 dólares e 68 centes por bushel. O milho estava subindo até este segundo, virou agora 0,2% de queda, 4 dólares e 36 centes por bushel. 5 dólares e 33 no trigo, com uma alta de 0,9%. Derivados de soja temos ainda, e nós vamos checá-los na Bolsa de Chicago, ambos realizando um pouquinho de lucros depois das boas altas de ontem. 0,3% de queda no óleo, 46 centes mais 20 por libra-peso. O farelo também estava trabalhando em baixa, passou para o campo positivo, mas com certa estabilidade. 0,06% de alta, 334 dólares e 60 centes por tonelada curta. Nesta manhã de sexta-feira, 8 de março, são 8 horas e 12 minutos. Bolsa de Nova York agora. Café, voltando a preocupar um pouquinho, 2% de queda para 1 dólar e 88 mais 40 por libra-peso na Bolsa de Nova York. Café arábica. Açúcar, 21 centes mais 21 por libra e uma alta de 0,3%. O algodão segue a sua trajetória, recupera 1 dólar por libra-peso, 1 dólar mais 62 por libra-peso, 1,4% de ganho. Petróleo, com ele a gente começa a checar os demais grupos de commodities. Vamos ao WTI e ao Brent. O WTI, 78 dólares e 55 centavos por barril, 0,5% de queda. O Brent, 82 dólares e 64 centes, com uma baixa de 0,4%. Gás natural, 1,6% de baixa hoje. Ouro, prata e cobre sobem. O ouro tem 0,5% de alta, a prata 0,6% e o cobre 0,2% de ganho na manhã desta sexta-feira. Dólar Index cedendo um pouquinho mais bem próximo da estabilidade, 0,06% de baixa, 102.715 pontos. Temos um dia mais cauteloso, mais tranquilo para a maior parte das commodities, salvo o café, que cai forte, 2% de queda hoje, e o algodão, que sobe bem da sequência e a sua trajetória de altas, já observada há algum tempo, e o mercado vai buscando esses patamares mais elevados. Me parece que o patamar de 1 dólar por libra-peso é ali uma referência importante, quase levantando uma paredinha ali para o mercado devolver um pouquinho as altas, mas ainda assim trabalhando em campo positivo, foi buscar de novo 1 dólar por libra-peso e assim se fez. Na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, este é um levantamento da Agriinvest Commodities, mercado já encerradas as atividades por lá. Temos então fechamento positivo e bem positivo para o farelo de soja, para o óleo de soja também bastante positivo, o milho 12 pontos de queda e a gente está falando de um fechamento negativo, portanto.
O Eduardo Vanin traz sempre um resumo ali de financeiro mais fundamentos que eu gosto de dividir com vocês, que é o seguinte: bolsas americanas em leve alta no aguardo dos dados do mercado de trabalho que saem às 10h30 hoje, horário de Brasília, pelos Estados Unidos. Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, Federal Reserve, disse que as coisas estão caminhando para cortes de juros esse ano. Taxa de juros americana de 10 anos nas mínimas de um mês, ouro batendo nova máxima, bolsas na China em alta, é a terceira semana seguida de ganhos, petróleo subindo, os Estados Unidos disseram, o petróleo virou, né? Os Estados Unidos disseram que as negociações de cessar-fogo entre Hamas e Israel falharam, o canal de Suez, portanto, continua sendo uma grande incógnita e mantendo ali a logística marítima bastante desorganizada, preços dos fretes podem voltar a subir. Futuros na CBOT em alta, aguardando pelo USDA, que chega hoje às 14 horas. Na semana que vem tem novos dados da Conab, aí no dia 12, às 9 horas da manhã. Margens de esmagamento na China caíram na semana, vendas de farelo por lá continuam fortes, o clima no Brasil para abril preocupando e há um retorno das chuvas na Argentina previsto também nos modelos climáticos que está no radar do mercado. Já já a gente vai falar isso quando a gente for trazer as expectativas para o novo boletim do USDA mensal de oferta e demanda. Agora são 8 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checados os preços, vamos às nossas notícias da manhã. A primeira coisa que eu quero dizer aqui na parte das nossas manchetes de hoje é que ontem, mais uma vez, nós tivemos ali uns comentários nas nossas redes sociais, os internautas se questionando se o Notícias Agrícolas virou uma página de política. Nunca deixou de ser, né? As notícias políticas, elas são determinantes para nós entendermos as políticas públicas, as políticas agrícolas e o preço. A política forma preços, a política dirige mercados. Então é importante que as notícias políticas cheguem até vocês também de forma responsável, com boa apuração e com responsabilidade. Então a gente vai continuar trazendo as notícias políticas como sempre fizemos e como fazemos há quase 30 anos, certo? E a primeira delas hoje é política porque a Câmara dos Deputados elegeu ontem 19 dos 30 presidentes das comissões permanentes da Casa nessa semana e na semana seguinte serão escolhidos os nomes de quem assumirá as outras 11. A definição do partido que comandará cada comissão é feita anteriormente com base na proporcionalidade partidária, ou seja, a sigla com a maior bancada tem prioridade na escolha das comissões, sendo que os líderes são os responsáveis por indicar o nome do candidato para a votação. O mandato tem a duração de 1 ano. Naturalmente, o PL, o Partido Liberal, que é o partido ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que levou muitos parlamentares ao Congresso, tem ali, né, a sua maior bancada, é hoje talvez a maior bancada do Congresso Nacional e liderou o ranking das indicações com 5 nomes e entre eles o governo travou um embate, claro, com a oposição por não concordar com alguns nomes. Que nomes são esses? O nome de Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, para a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é inclusive integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma parlamentar também muito dedicada ao seu trabalho, aos pleitos ali do setor. E o nome também de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, para a Comissão de Educação. Enquanto o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, assumiu a Comissão de Saúde, que possui o maior orçamento da casa. Em busca de um consenso entre os dois partidos, foi realizado, portanto, um acordo para pacificar as decisões em que o PT indicará o primeiro vice da educação e o PL o primeiro vice da saúde. Então, sabíamos já, né, no início da semana eu disse que a semana seria pautada pela escolha desses presidentes, assim vem se dando e, de fato, as coisas correram como estava previsto. PL e PT ali disputando, né, os cargos e entraram, então, nesse acordo para, de novo, primeiro vice indicado da educação indicado pelo PT, primeiro vice da saúde indicado pelo PL. Pois bem, eu separei aqui a outra informação, além da Caroline de Toni na CCJ, que é muito importante e a FPA trouxe a sua própria nota, que é o que eu vou dividir com vocês. Coordenadora jurídica da Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada Caroline de Toni foi eleita nesta quarta presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados para comandar
o colegiado neste ano. Com 49 votos, a parlamentar torna-se, por isso separei essa notícia para hoje, a primeira mulher catarinense a assumir o comando da mais importante comissão da casa, um marco significativo para a representação feminina na política do Estado. No seu discurso de posse, Caroline destacou que sua gestão será pautada pela Constituição da República e pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, priorizando uma agenda legislativa que atenda às reais necessidades da sociedade. Ela disse, abre aspas, é uma honra muito grande assumir o maior colegiado de comissões da casa e podem ter certeza de que encararei com muita responsabilidade esta posição institucional, com uma gestão com transparência, equilíbrio, ouvindo todas as bancadas, como há de ser, respeitando a proporcionalidade partidária, princípio balizador de todo o regimento. Quem a parabenizou também foi o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, dizendo que Caroline é uma parlamentar dedicada e competente, sua eleição para presidir a CCJ é uma conquista não apenas para a FPA, mas para todo o Congresso Nacional. Bom, esse é um dos destaques, principalmente com a conexão com o agronegócio. O segundo destaque, a Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados ficou sob o comando de Vicentinho Júnior. Então, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural elegeu por unanimidade o deputado federal Vicentinho Júnior, do PP do Tocantins, para comandar essa comissão pelo próximo ano legislativo. Enquanto parte do quadro da FPA, o congressista tem atuado na defesa dos interesses dos produtores rurais, promovendo políticas para modernizar leis e regulamentações, simplificar processos e garantir melhores condições para o setor. Toda essa desburocratização é um pleito muito forte do agronegócio no Congresso. Então há essa condição também colocada ali, o que é um ganho também, portanto, para a Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados. Só uma outra referência para a gente finalizar essa notícia da Caroline de Toni é que ela teve uma atuação fundamental e determinante na CPI das invasões de terra, na CPI do MST. Então foi muito importante a atuação dela, sabe o que está falando, e tê-la como presidente da CCJ é de fato um ganho importante para o Brasil. 8h21 pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas notícias, eu quero destacar esse pleito da CNA, desse pedido de suplementação de 2,1 bilhões de reais ao orçamento para a subvenção em 2024 do PSR, o Programa do Seguro Rural. Antes de trazer essa informação, vou adiantar para vocês uma entrevista que eu fiz ontem, vai sair numa matéria nos próximos dias, sobre a importância do PIB da agropecuária e como isso ainda pode continuar trazendo impactos para o PIB geral do país. Ontem eu conversei com a assessora técnica e economista da CNA, a Isabel Mendes, que me dizia, Carla, a gente só vai entender os desdobramentos desse momento a partir do momento em que nós entendermos como serão as políticas públicas, as políticas agrícolas para o produtor nesse momento de crise. Né? Então, a projeção atual da CNA para o PIB da agropecuária é de uma queda de 0,7% depois de um crescimento do ano passado. Fora que nós temos uma base comparativa difícil de fazer, mas ainda assim essas medidas de apoio que precisam chegar, já deveriam estar aí em atuação para os produtores que sofreram os seus prejuízos no campo, são elas que vão balizar o entendimento. E a prioridade disso é a questão do seguro rural. Atualmente, o orçamento do seguro, o volume de recursos, é muito aquém do que se necessita. O pleito da CNA, da FPA, de outras associações de classe, já era muito maior do que o pouco dinheiro, um pouco mais de 1 bilhão foi destinado no Plano Safra 23-24. Deste recurso ainda foi cortado um valor, e o orçamento atual previsto na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para o Programa do Seguro Rural é de apenas 964,5 milhões de reais, que não atende o setor, ainda mais num ano como este. Então, a CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, pede ao governo federal a suplementação de 2,1 bilhões ao orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural deste ano. A medida integra os pleitos da entidade para socorro aos produtores já entregues ao Ministério da Agricultura. Abre aspas para o diretor técnico da CNA, Bruno Luque. O mínimo ideal de recursos para o PSR são 3 bilhões. Um pleito antigo da CNA, um pleito antigo da FPA, 3 bilhões. O pleito mínimo, tá? Se queremos consolidar o seguro como uma ferramenta de gestão de risco, precisamos fazer o programa crescer,
criar a cultura e o mínimo que precisamos é o orçamento. A entidade pede ainda que os recursos complementares sejam alocados no orçamento do PSR ao longo do ano. Na avaliação da CNA, a complementação do orçamento do seguro é urgente dada a maior frequência das intempéries climáticas. Abre aspas ainda para Bruno Luque. O risco climático é muito maior nesse ano, o que nos dá a sinalização para discutir com o Executivo a revisão do orçamento, necessária, urgente e legítima. Sem sombra de dúvida, estaremos trabalhando para reverter os recursos atuais. Acredito que a questão climática vai ajudar a reforçar o pleito, fecha aspas, para o assessor técnico da CNA. E ele complementa: temos problemas climáticos em todas as regiões e com a sinalização de que não haverá período de neutralidade. O impacto será sobretudo na produtividade dos grãos, mas também na pecuária com o encarecimento do custo de suplementação. Tudo isso faz com que haja uma diminuição dos produtores rurais, naturalmente, né, e evidentemente no investimento nos seus pacotes tecnológicos, seja na cultura que for, seja no setor que for. E isso promove, então, uma diminuição de produtividade, uma diminuição da produção e um comprometimento da economia do setor, que vai gerando efeitos, né, e reações em cadeia nesse momento, que é o que estamos vivendo agora em 2024, depois da quebra da safra 2023-24. Então, olhar para isso e dar a máxima celeridade, como também pontuou essa semana aqui o deputado Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA, é determinante que isso aconteça o mais rápido possível, ou os efeitos continuarão aparecendo e o setor vai ter um impacto menos positivo, talvez, no PIB geral desse país. E aí sim a história do Brasil vai ficar ainda mais complicada. 8 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes de irmos para a próxima manchete, te lembro que no segundo bloco estará conosco o diretor da Paine Agronegócios, o senhor Ale de Lara, para nos trazer informações sobre os mercados de milho, de soja, fazer conosco um balanço dessa semana e também trazer as suas expectativas para o relatório do USDA. Então, se você quiser ir se adiantando e mandando as suas perguntas para o Ale de Lara, ele estará conosco no segundo bloco e vai ajudar você a entender um pouco mais dessa, né, de como é que as coisas estão caminhando aqui, quais são as projeções para esses mercados, soja e milho, já no segundo bloco. Bom, agora sim, ainda falando sobre a saúde financeira do agronegócio brasileiro. Ontem, uma pesquisa da Serasa Experian mostrou que os pedidos de produtores rurais por recuperação judicial dispararam mais de 6 vezes em um ano. Veja só, os pedidos por recuperação judicial entre produtores no Brasil que atuam como pessoas físicas dispararam mais de 6 vezes em um ano, apresentando um incremento de 535%, fechando 2023 com 127 solicitações do recurso contra apenas 20 em 2022. Os dados inéditos constam em um relatório divulgado pela Serasa Experian e revelam um cenário crítico que tem sido enfrentado no campo, com safras aquém do esperado e baixos preços das commodities agrícolas. Abre aspas para o head de agronegócio do Serasa Experian, Marcelo Pimenta. Ele diz: quando relativizamos a quantidade de recuperações judiciais solicitadas versus as milhões de propriedades e de pessoas que exercem atividades ligadas ao agro, o número de recuperações judiciais parece pequeno. No entanto, a velocidade em que essas solicitações vem crescendo trimestre a trimestre é preocupante. Além das questões climáticas que têm ocasionado as quedas de safra em diversas regiões e aumentado os desafios de manejo, o cenário econômico, tanto nacional como internacional, também não contribuíram para a criação de uma estabilidade financeira no campo. O executivo ainda contextualiza os resultados como reflexo do impacto que os produtores vêm sentindo no campo e o cenário de negociações, até onde vão essas negociações para se chegar ao pedido de recuperação judicial. Veja o que diz o Marcelo Pimenta. No cenário atual de rentabilidade do produtor rural mais apertada, taxas de juros ainda altas e perspectiva baixista de preços internacionais de grãos, a necessidade de estímulos para regularizar os compromissos financeiros é cada vez maior. Ainda assim, apesar do aumento, vemos que a maior parte do agro brasileiro tem conseguido superar barreiras e se manter produtiva sem arriscar sua reputação de crédito no mercado. E isso é o ponto nevrálgico da situação. Se cria-se um cenário de inadimplência ou de alongamento
de dívidas, você cria um cenário onde o crédito fica ainda mais escasso e difícil de ser alcançado, as garantias podem ser ainda maiores no pedido das gestoras de crédito, e isso compromete todo o planejamento do produtor brasileiro. Então, compromete a sua capacidade de acessar o crédito, compromete a sua capacidade de fazer novas safras, novos investimentos e entender como sair dessa crise. Então, tudo está muito conectado. Desde a primeira notícia até que eu dei hoje, até a informação que eu estou trazendo para vocês neste minuto, 8 horas e 29 minutos, tudo está completamente conectado. O agronegócio passa por um momento de bastante fragilidade e de necessidade de gestão. Então, a gestão de risco, tanto de preço quanto de margem, custos e tudo muito, dados muito cruzados, serão determinantes essas gestões para que haja a saúde do setor e a saúde individual de cada produtor, passando pela agroindústria, pela logística, por todas as outras cadeias de abastecimento, para que não haja uma disrupção desses elos. Então, o que está acontecendo é muito sério, o momento é grave e as medidas de apoio ao produtor precisam chegar o quanto antes, né? Ou o cenário pode se agravar e chegar num outro momento. Eu quero destacar aqui a presença do Alberto Tesmer, que faz sempre as suas participações aqui no Bom Dia Agronegócio, especialista em gestão de risco, e ele, sempre que ele pode, ele traz, né, pílulas importantes de orientação ao setor aqui no Bom Dia Agronegócio, sinalizando essa necessidade da gestão do entendimento deste momento. Tá? Então busquem bons profissionais que estejam ao lado de vocês para fazer esse planejamento do atual momento, para gerir este momento e planejar a próxima safra com muita serenidade e muita sabedoria, tá certo? 8 horas e 30 minutos, 8h30 pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar agora um pouquinho sobre a suinocultura independente. Muitas pessoas me pedem mais informações aqui sobre os suínos, o mercado de suínos, né, no Brasil. E toda quinta-feira é dia do Giro da Suinocultura Independente, um trabalho exclusivo feito aqui pelo Notícias Agrícolas, pela Letícia Guimarães. E o balanço dessa semana nos mostra que os preços subiram nas principais praças nesta semana com uma oferta menor de animais. Veja, essa quinta-feira foi de alta nos preços da suinocultura independente. Segundo lideranças das principais praças que comercializam animais nesta modalidade, não há ampla oferta nem suínos pesados disponíveis para abate. Além disso, a perspectiva de exportação da proteína suinícola para o México anima o setor. A gente recentemente abriu esse mercado, o agronegócio brasileiro vem abrindo novos mercados, inclusive e principalmente para as nossas proteínas, que tem um status lá fora muito elevado. Então a gente tem esse gás a mais para a suinocultura. Em São Paulo, que é uma referência importante para a suinocultura independente, tivemos o preço passando de R$ 6,77 para R$ 6,93 o quilo do animal vivo, de acordo com a APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos. Em Minas Gerais, saímos de R$ 6,60 para R$ 6,80 quilo vivo do animal, de acordo com a ASENG, Associação de Suinocultores do Estado de Minas, e tivemos também as informações da ACCS, Associação de Criadores Catarinense de Criadores de Suínos, passando do quilo do animal vivo de R$ 6,14 para R$ 6,21. Vou destacar aqui a fala do presidente da ACCS, né, lá de Santa Catarina, que é o principal estado produtor de suínos desse país, o senhor Losivânio de Lorenzi, que nos diz: houve uma leve recuperação nos preços comparado à semana passada. Menos suínos comercializados e também com peso mais leve. Isso mostra que os produtores diminuíram a produção após anos de aumento e também tem a perspectiva de exportação maior para o México, o que esperamos que traga uma tendência mais positiva para o mercado na próxima semana. Fecha aspas. Para finalizar essa informação, no Paraná, tivemos uma alta de 3,6% no preço do quilo do animal vivo, chegando a R$ 6,39. Então, semana positiva para a suinocultura independente nos principais estados produtores do Brasil. Bom,
Para fechar as manchetes, as notícias da manhã dessa sexta-feira, 8 de março. Hoje é dia de novo relatório do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, às 14 horas, horário de Brasília, chega com o seu novo relatório, trazendo alguns ajustes, mas são ajustes tímidos que devem ter impactos tímidos, portanto, também sobre os preços, caso venham dentro das expectativas do mercado. E essas expectativas maiores estão, naturalmente, sobre as safras da América do Sul, soja e milho de Brasil e Argentina. Pois bem, vamos rapidamente passar por essas projeções para que vocês entendam o que o mercado está esperando, né? Bom, para a produção de soja do Brasil, algo entre 148 e 156 milhões de toneladas. A média das expectativas, 152,3. Número de fevereiro, 156 milhões de toneladas, mesmo que corte aos 148. Esse é um número que o próprio mercado já não imagina que seja alcançado, mas é uma referência importante para a Bolsa de Chicago, o número que vem do USDA. As consultorias privadas no Brasil já falam em números menores do que esse. Pois bem, para a produção de soja da Argentina, o intervalo esperado de 50 a 52 milhões de toneladas, a média 50,2, o número de fevereiro 50 milhões de toneladas. Lembrando que a Argentina teve ali uma onda de calor, depois as chuvas voltaram, as temperaturas ficaram mais amenas e as lavouras buscam essa recuperação. Então, é olhar para o que vem por aí, mas esse intervalo de 50 a 52 está um pouquinho acima do que trouxe, por exemplo, o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, que percorreu ali as lavouras argentinas com o seu Crop Tour, junto do Notícias Agrícolas, e fechou o Crop Tour estimando entre 48 e 50 milhões de toneladas. Ontem falei com ele e ele mantém esse intervalo ainda para a safra de soja da Argentina. Bom, para o milho, temos uma média esperada para o Brasil entre o intervalo das expectativas de 121,9 milhões de toneladas. Os números variam de 118 a 125 milhões. Número de fevereiro, 124 milhões de toneladas. No caso, Argentina, 54 a 57 milhões o intervalo das expectativas, 55 milhões de toneladas de média. Para finalizar, os estoques finais de soja dos Estados Unidos também são aguardados com certa ansiedade. O intervalo de 8,03 a 9 milhões e meio de toneladas, com média de 8,7. Em fevereiro, o número veio em 8,6 milhões. Esses números estão detalhados com mais dados ainda. Para vocês que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas, podem checar, estão ainda disponíveis na nossa página inicial. E às 14 horas, horário de Brasília, você começa a receber esses números em primeira mão por aqui, certo? Bom, na sequência, antes de irmos para o nosso intervalo, vocês vão receber um recadinho agora, vão ficar com Frederico Olive, que estreia o seu programa aqui no Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, às 9h30, e toda sexta-feira, a partir das 9h30, você acompanha esse programa, o programa Foco Agromarketing, que estreia hoje. Então, fique com o recado do Frederico. Logo depois do Bom Dia Agronegócio, tem a estreia hoje do Foco Agromarketing. E então você fica com o recadinho do Fred. Na sequência, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, conosco Ale Delara, diretor da Pine Agronegócios, para entendermos um pouco mais dos mercados de milho e soja nesse momento para o produtor brasileiro. A gente volta já já. Olá amigos, eu sou o Frederico Olive e tenho um convite a fazer. Sexta-feira, 8 de março, 9h30 da manhã, aqui no site Notícias Agrícolas, tem início o programa Foco Agromarketing. Foco Agromarketing trazendo as últimas informações de máquinas agrícolas, tecnologias, inovações e sustentabilidade para o agronegócio, tá certo? Então, 9h30 da manhã, dia 8 de março, aqui no site Notícias Agrícolas, tem início Foco Agromarketing e você é o meu convidado. Eu te espero. Dia 4 de
março, 9 horas da manhã, o tempo tá doidinho para chover. E nós aqui onde colhemos soja útil, estamos plantando um feijão calpi, nova era. Ele é 65 dias o ciclo dele, tentar recuperar um pouco de soja, né? Beleza, meus amigos? Olha que maravilha que aconteceu para nós essa noite aqui, ó. Essa noite até não tava tão confiante para chuva. E ó, o que aconteceu, ó. 24 milímetros. Ali na frente onde eu moro ali deu 28. Bom demais. Valeu, abraço. Gurizada, e a rataiada começou a subir nas espigas de milho. Estão pegando, olha aí, tudo ruidinho deles, olha aí, olha, o estrago. E vamos ter que fazer alguma coisa urgente, senão vai sobrar pouco milho. Estamos de volta com a edição desta sexta-feira, 8 de março de 2024, do Bom Dia Agronegócio aqui no Notícias Agrícolas, e você também que nos ouve pela rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos de volta, 8 horas 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. A semana foi volátil e bastante chamou atenção para nós aqui no mercado de milho. Num momento de recuperação, os preços subiram 3%, 4% na B3, a soja também teve um bom dia de altas na Bolsa de Chicago. Agora, será que esse movimento tem força para continuar? O que a gente vai olhar mais adiante, né? Tem fôlego para o mercado seguir nessa toada de recuperação ou foi algo pontual? A gente vai entender um pouco mais no nosso quadro de entrevistas dessa sexta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. E para nos ajudar nestas respostas, está conosco, nos fazendo companhia na edição de hoje, Alê Delara, que é diretor da Pine Agronegócios. Alê, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer recebê-lo. Alê, você me ouve? Bom dia, Alê, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer receber você aqui com a gente. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Ale, eu queria começar a nossa conversa entendendo um pouquinho sobre o mercado do milho. Ontem o dia foi importante para as cotações na B3, altas fortes. A semana foi de altas consecutivas ali. O mercado físico, né, o mercado interno brasileiro não reagindo com o mesmo ímpeto, mas que momento é esse para o mercado brasileiro, para o produtor brasileiro? A gente tem foco central na segunda safra ou tem fatores ali correndo por fora que ajudam nessa movimentação, Alê? Ale, eu vou pedir só uma gentileza da gente fazer uma correçãozinha rápida. A nossa audiência não tá... pois é, a nossa... Você tá me ouvindo? Eu vou... A você que está nos acompanhando, a gente sabe que aqui vocês não estão conseguindo receber as informações do Alê. A gente vai ajustar aqui a nossa conexão com ele, a nossa comunicação, e voltamos na sequência. A nossa equipe já está aqui tratando de conversar com ele. A gente vai, né, buscando logo trazer essas informações para vocês aqui em primeira mão. Enquanto isso, a gente continua trazendo, né, informações importantes, notícias que continuam chegando em destaque para você aqui nessa sexta-feira, e a primeira delas é o Índice Mundial de Preços de Alimento, que voltou a cair em fevereiro pelo 7º mês consecutivo, né? Reflexo desse peso e dessa pressão que se alonga aí para as commodities agrícolas, enfim. E segundo as informações que chegam na manhã de hoje, o Índice Mundial de Preços da Agência de Alimentos
das Nações Unidas caiu em fevereiro pelo 7º mês seguido, uma vez que os preços mais baixos de todos os principais cereais mais do que compensaram o aumento do açúcar e também da carne. O índice de preços da FAO, que é o braço da ONU para Alimentação e Agricultura e que acompanha as commodities alimentares mais comercializadas globalmente, atingiu uma média de 117,3 pontos em fevereiro, abaixo dos 118,2 revisados no mês anterior, segundo informou a agência nesta sexta-feira. A leitura de fevereiro foi a mais baixa desde fevereiro de 2021. Aí percebam, né? Fevereiro de 2021 era pico da pandemia, né? E havia uma demanda maior global por alimentos, por a necessidade e o sentimento de fazer estoques. Então, essa puxada na demanda ajudou também a registrar esses picos dos preços dos alimentos, né? Alê, vamos ver se a gente já consegue revisar a nossa conexão. Alê, você me ouve? Acho que ainda não. A gente está aqui revisando a nossa conexão e a gente vai logo trazer o Alê para conversar conosco por aqui. Bom, na sequência, eu quero falar um pouquinho também sobre o mercado do açúcar, que teve uma semana bastante volátil também nesses últimos... Ah, agora sim. Agora estamos de volta com o Alê, certo? Você me ouve, né, Alê? Acho que a gente está com um pouquinho de atraso. A gente vai tocando por aqui e a nossa equipe cuida bem ali do Alê para ele poder falar conosco, né, mais tarde. Bom, falávamos então sobre os preços do açúcar. A semana foi bastante volátil. No meio da semana, ali, quarta-feira, terça-feira, os preços dispararam, testaram altas fortíssimas e hoje, ontem recuou, né? Foi ali num movimento de realização de lucros e hoje volta a ceder um pouquinho, tá estendendo as perdas, portanto, nas bolsas não só de Nova York, mas também de Londres. E nesse momento vamos checar as cotações e a gente já vê as informações que Jonathan Simeão nos traz na sequência. Pois bem, para esta manhã de hoje, nós temos para o contrato maio, estabilidade sem variação, 21 centes mais 28 por libra peso. O julho, 21 centes mais 2 por libra e uma pequena baixa de 0,05%. Outubro, 21 centes mais 10 caindo 0,2%. Março, 21 centes mais 34 e uma queda de 0,4%. Pois bem, mercado então, segundo as informações que chegam nesta manhã de hoje por Jonathan Simeão, nosso especialista em mercado sucroenergético, mostram que o mercado estende as perdas da sessão anterior, ainda com foco num movimento de realização de lucros ante as últimas altas que foram fortes e também focados ali numa baixa do petróleo nesta sexta-feira. Os preços dispararam recentemente, acompanhando, segundo as informações do Jonatas, acompanhando dados sobre a safra 2024-25 do Centro-Sul do Brasil e também da Índia. Bom, na sequência das nossas informações, eu falei já essa semana também sobre os preços da laranja, né, o momento atual da citricultura, e nós falávamos sobre os preços altos. Os estoques de suco de laranja estão bastante ajustados, estão bastante apertados, e os preços das frutas continuam em alta, né, e as chuvas que chegaram recentemente trouxeram até algum alívio para os citricultores, né. O mês de março iniciou com oferta de laranjas ainda mais restrita, o que deu suporte ao movimento de alta dos preços, conforme aponta um levantamento do CPEA. Ao mesmo tempo, a procura pela fruta aumentou nos últimos dias, favorecida pelas temperaturas elevadas, reforçando as valorizações. Na parcial desta semana, de segunda a quinta-feira, a média esteve em R$ 93,17 por caixa de 40 quilos na árvore, com uma elevação de 1,6% sobre o mesmo período anterior. Desde meados de fevereiro, as chuvas ocorridas nas áreas produtoras de laranja do estado de São Paulo têm sido benéficas à safra 2024-25. De acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, a maior umidade favorece o crescimento dos frutos, permitindo a antecipação da colheita de alguns volumes de variedades mais precoces, que por sua vez começaram a ser ofertados no mercado de mesa ainda em fevereiro, devendo ganhar ritmo neste mês. Vamos ver como é que estão os preços do suco de laranja na Bolsa de Nova York. Ontem, como eu falei, demos a informação das altas, do aperto intenso
nos estoques globais de suco, né? E nesse momento a gente tem um mercado trabalhando ali com campo misto para os futuros do suco. Março caindo, 3 dólares e 68 cents mais 50 por libra peso. O maio, 3 dólares e 70 mais 50. Ambos caindo. Já o julho e o setembro sobem, então nós temos julho com 3 dólares e 66 e uma alta de 0,2%, o setembro 3 dólares e 63 por libra peso, com alta de 0,4% na manhã desta sexta-feira, senhoras e senhores. Um outro destaque, a gente falou bastante sobre a pecuária nessa semana aqui no Brasil, foi a condição ali das nossas exportações e de como isso é uma parte importante da composição dos preços da arroba. Ontem, no boletim diário de boi gordo aqui do Notícias Agrícolas, o Alexander Horta entrevistou também o pesquisador do CPEA, Thiago Bernardino de Carvalho, que nos apontou que o aumento nas exportações de 25% de carne bovina do Brasil no primeiro bimestre do ano tem ajudado a enxugar os estoques e evitar uma queda mais forte nos preços da arroba. A China, claro, ainda é o nosso principal comprador, tem um aumento de 13% na demanda no primeiro bimestre e claro que é um fator que é acompanhado muito de perto. E esse muito de perto quer dizer o quê? Nós temos os dados da China postos, né? As exportações e importações aumentaram entre janeiro e fevereiro. Ontem nós falávamos sobre isso aqui no Bom Dia Agro, essa demanda que vai buscando um fôlego, vai buscando melhorar o seu desempenho. A balança comercial da China também vai buscando recuperar a sua saúde financeira e diante disso estão ali importações de alimentos, né? Ontem o Matheus já havia comentado, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, as importações chinesas de soja, a demanda chinesa muito presente no Brasil, embora comprando de forma um pouco mais cadenciada, né, vai trazendo essa presença, o que tem promovido inclusive um aumento nos nossos prêmios, né? Então, as nossas exportações vão melhorando, ao passo em que a China também vai voltando a elevar um desempenho nas importações, em especial de itens alimentares, por razões óbvias e naturais. Vamos ver se a gente consegue falar com o Ale nesse momento. Ale, você me ouve? Tá, consigo te ouvir, precisamos só confirmar se a nossa audiência também está te ouvindo. A gente, né, tem um pequeno delay normal, então a gente vai buscar aqui se nós estamos ouvindo. Eu vou pedir até para o pessoal que está nos acompanhando para nos dar um sinal se vocês não estamos... Ale, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai recompor aqui a nossa conexão e a gente vai, né, colocar a nossa equipe para falar contigo para saber onde é que está o ruído aí na comunicação. Enquanto isso, senhoras e senhores, obrigada, viu, Ale? O Ale tá me ouvindo, eu estou ouvindo o Ale, mas vocês não conseguem, tem algum elo aqui que tá rompido. Bom, enquanto isso a gente vai conversar com a nossa audiência, responder essas perguntas aqui no nosso Fala Produtor. Bom, eu quero mandar bom dia já para o Renato Lourenção, para o Newton Della Vila, dizer o seguinte, ó, vamos ver até quando o agricultor vai aguentar plantar no vermelho. Vejamos, verdade? Precisamos lembrar, né, que temos uma condição ali muito séria nos custos de produção. Então, nós temos alguns itens dos custos que estão caindo, como os fertilizantes, por exemplo, né? Mas outros itens subindo agressivamente, como as sementes, por exemplo, no caso do trigo, tem pouca semente com a qualidade comprometida e preços altos. Então, fazer esse equilíbrio vai ser desafiador pela próxima safra. Por isso eu digo, tenham ao lado de vocês bons profissionais para tomar boas decisões. Quero mandar aqui um agradecimento geral para nossa audiência que mandou aqui o retorno, né, de que estava difícil ali ouvir o Ale. A gente vai trazer o Ale nos próximos dias para trazer a perspectiva da Paine Agronegócio sobre o mercado. Bom dia para o pessoal da família Burgel que está nos sinalizando aqui, ó. Bom dia, essa noite chuvas de 30 a 50 milímetros no centro do Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar. O Rui Takaki, bom dia com chuva no Paraná. E um final de semana abençoado. Obrigada. Rui, manda para nós as informações de como é que tá a sua safrinha por aí, tá? Então faz o seguinte, você pode falar por aqui, mas mais do que isso, mandem para nós o relato de vocês. Isso é muito importante para enriquecer o Bom Dia Agronegócio e trazer as realidades do Brasil do agro, tá? Então, ó,
Tem um QR Code aparecendo aí na sua tela, abre o seu celular, faz a leitura desse QR Code e manda por ali o seu vídeo. Depois você manda para nós nome, sobrenome, cidade e estado, para que a gente possa dar o crédito adequado e localizar aquela situação que você está ali nos reportando, nos relatando, certo? Então temos essa condição. É isso. Não dá para fazer a leitura pelo QR Code? Você está nos ouvindo pela Rádio Agro hoje? Não tem problema. O número do nosso WhatsApp é 19 997670241. Repito, 19 997670241. E portanto, forma da gente se conectar e mandar a sua realidade para ela ser conhecida por mais pessoas, ok? Bom dia para o seu Leandro Denardim, para o Rubens Júnior Ferreira, para o Renan Felipe Kuhn, para o João Pedro Tosta, para o Eliseu Palma, para o Diego Simeonato, para o Otávio Novo, para o Márcio Eno. Muito milho plantado, tomou o lugar do trigo por aqui. Aí estamos falando de Paraná, Nova Santa Bárbara, né, Márcio? Faça um vídeo para nós, mande pra gente as suas informações, o seu plantio acontecendo, viu, Márcio? Para nós vai ser muito importante receber essas informações. O Renan nos afirma que no Paraná também tá chovendo bem e o milho vem que vem. E a safrinha tá no centro aí das discussões do mercado, né? O Márcio Eno tinha até uma pergunta aqui pro Alê, eu vou deixar até separadinho aqui, viu, Márcio? E tão logo ele esteja novamente conosco, ele vai voltar na semana que vem e aí a gente leva essa pergunta para ele, viu, Márcio? Obrigada pelo seu comentário e peço desculpas aí porque, de novo, né, a tecnologia às vezes vai romper um elozinho ou outro e a gente vai ter situações como essa. Bom dia pro Alberto Tesmer, que deixou uma mensagem muito gentil aqui, né, que diz o seguinte: bom dia, Carla e Agro Brasileiro, aproveito para deixar aqui um forte e afetuoso abraço a todas as mulheres, que este dia seja de reflexões e boas novas para as mulheres do campo. Obrigada, que assim seja. Bom dia, e o Márcio também deixando a sua mensagem gentil, a dona Eliana também, estendendo os cumprimentos para Ana Paula e para todas as nossas colaboradoras. Bom dia para LSX Agrofértil, timaço da LSX que está sempre conosco. Bom dia para Carla, equipe e demais participantes. Ótima sexta-feira, vamos ficar melhor informados. O Henrique Carniel, bom dia, Carla, parabéns a todas pela competência na execução do programa, obrigada. Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Carla, feliz dia, você nos representa. Essa é a mensagem que mais fortalece a gente, né, Ana Cláudia, saber que a gente está num caminho correto, fazendo um bom trabalho. Obrigada, viu? Muito bom saber que eu posso fazer alguma coisa por vocês. Bom dia para minha amiga Vanessa Fernandes, bom dia a todos. O Luiz Melo, né? E essa história de bolsa picanha, de proposta do agronegócio? Luiz, a gente vai apurar um pouco melhor de como é que isso está acontecendo, mas é peculiar, né? A gente vai buscar entender. Bom dia para o Rafael Aparecido, bom dia, Carla, bom dia a todos. Cada dia mais difícil sobreviver no agronegócio brasileiro, mas, Rafael, não se esqueça que vocês têm no DNA uma coisa chamada coragem, meu amigo, né? Porque para fazer o que vocês fazem a céu aberto, não dá, né? Não é para qualquer um, não. E eu falo e repito, né? Eu falo um dia sim, o outro também aqui no Bom Dia Agro, que assim, uma coisa é você fazer agricultura, senhoras e senhores, num país que, né, tem que fazer uma safra por ano, e aí tem uma neve para controlar ali uma lagarta, um gafanhoto, um negócio. Agora pensa, o agricultor brasileiro ter que fazer isso, né? Numa agricultura tropical, é lagarta, é perceveja, é cigarrinha, é mosca branca, é isso e aquilo. Fazer agricultura num país tropical. Vocês são os melhores produtores do mundo. Então, passar por isso vai ter que acontecer. Não tem outro jeito. Vocês vão fazer o quê? Vão deixar aquela terra ali parada? Em pousio? Custa dinheiro, né? O hectare tá valendo 55 mil reais no Paraná. São praticamente os melhores solos do Brasil, né? E qual a importância do trabalho de vocês para o PIB brasileiro? Né? A participação do PIB da agropecuária no PIB geral do país em 2023 foi de 7,2%. A projeção para 2024, apesar de todos os problemas que vocês estão enfrentando, é de cairmos para só 6,9%. Uma queda desse tamanho diante dos problemas desse tamanho que vocês estão enfrentando. Então, continuem trabalhando, continuem focados nos objetivos de vocês e, mais do que isso, continuem buscando a gestão de risco de vocês.
O negócio de vocês é determinante para a economia desse país, só que só vai dar certo e continuar dando certo se vocês trabalharem e focarem na gestão, tá? Isso é completamente importante, é fundamental para esse momento, e o Notícias Agrícolas está aqui para dar para vocês um cenário completo de informações para que as decisões possam ser bem tomadas. Combinado assim? Bom dia também para o César Roberto Bueno da Silva, parabenizando pelo Dia Internacional das Mulheres, obrigada. E também o seu Rui Takaki, que mandou aqui uma gentil mensagem também. Senhoras e senhores, a gente vai encerrar por aqui a nossa edição do Bom Dia Agronegócio. Vou conversar com o Alê pra gente alinhar ali um dia pra gente voltar na semana que vem a tê-lo aqui no Bom Dia Agro para trazer a perspectiva da Pine para o mercado de soja e milho. E juntos vamos caminhando aqui para finalizar essa semana. Tô esperando vocês às 14 horas, horário de Brasília, para checarmos juntos os números do USDA. Combinado assim? Eu desejo a vocês uma excelente sexta-feira, de bons negócios. Segunda-feira estamos juntos aqui a partir das 8 horas em ponto, no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom dia, bons negócios. Até segunda.